Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Vayeri. Yaakov Avinu, nosso patriarca, está morto. Mas a Torá nos relata que antes de sua morte, Yaakov Avinu procura seu filho Yosef e faz com que ele jure, que ele prometa a seu pai que depois de morto seu corpo será levado até a terra de Canaã e enterrado em Mearat Marpelá, na tumba dos patriarcas. Yaakov Avinu quer ser enterrado onde está enterrado seu pai Yitzhak, onde está enterrado seu avô Avraham e também Adão Rishon e Rava. Mas, sobretudo, Yaakov Avinu não quer que o seu túmulo no Egito acabe sendo um local de adoração e idolatria. Por quê? Porque todos os egípcios sabiam que no momento que Yaakov Avinu, Sadik Gadol, né, profeta maior daquela geração, quando ele entrou no Egito, a seca cessou imediatamente. Graças a Yaakov Avinu, o Egito foi protegido com um manto de bênçãos. Yaakov Avinu sabia que dificilmente o faraó autorizaria a retirada do seu corpo do Egito. E assim como predisse, Yaakov Avinu aconteceu. Depois que ele morreu, o faraó não autorizou a Yosef e seus irmãos que seu corpo fosse levado à terra de Canaã. Mas Yosef, e Yaakov Avinu sabia bem disso, era o único que possuía poder dentre os seus filhos, para conseguir realmente tirar o corpo, de seu pai da terra do Egito. E o que Yosef fez? Yosef teve que ameaçar o faraó de tomar a sua coroa. Aí você vai dizer, ameaçar de tomar a sua coroa? Sim, é uma passagem que definitivamente as novelas da Record não contam, que é preciso estudar a Torá, os Midrashim, toda a Torá oral. O Egito tinha o seu governante definido dentre aquele que possuía o domínio do maior número de línguas. Todos nós sabemos que depois que Kadosh Baruch destruiu a Torre de Babel, ele dividiu a humanidade em 70 nações, portanto em 70 línguas. O faraó era aquele que dominava o maior número de línguas. E o faraó que estava no poder por ocasião de Yosef, Yaakov Avinu daquela geração, ele dominava 70 línguas. Mas havia uma pessoa no Egito que falava 71 línguas. Mas essa pessoa só era conhecida pelo próprio faraó. E quem era essa pessoa? Yosef. Yosef não só falava as 70 línguas das 70 nações, como ele também falava a língua santa, ele falava o hebraico. Portanto, ele era para ser o faraó e não aquele que estava efetivamente exercendo essa função. Yosef ameaça o faraó, se ele não permitir que o corpo de seu pai seja levado por seus irmãos até a terra de Canaã, dele revelar a todos que ele é que deveria ser o faraó, porque de fato ele falava 71 línguas. Você, obviamente, está curioso para saber como é que Yosef aprendeu 70 línguas, 71 línguas. Bom, o hebraico, naturalmente, ele aprendeu com sua família, mas todas as outras, nos conta o Midrash, foram ensinadas por um anjo durante o período em que ele esteve, durante 12 anos, no cárcere egípcio. Depois que eles enterram, finalmente, o seu pai, Mearat Marpelá, os irmãos são tomados, por um sentimento que os incomoda profundamente. Eles estão perturbados porque eles imaginam que depois do desaparecimento de Yaakov Avinu, Yosef finalmente vai se vingar por ter sido vendido como escravo, vai se vingar por toda a dor, por toda a angústia causada pelos irmãos, nem tanto a Yosef, mas sobretudo ao seu pai Yaakov Avinu. A morte de Yosef foi devastadora na vida de Yaakov Avinu durante 22 anos. Então os irmãos tinham uma boa razão para acreditar que Yosef poderia agora se vingar, uma vez que Yaakov Avinu não se encontrava mais no mundo físico. Sobretudo porque agora todos eles viviam no Egito sob a proteção de Yosef, que era o vice-rei do Egito. Yosef se encontrava numa posição de poder que ele poderia ter utilizado facilmente para promover a vingança contra seus irmãos. Mas a verdade é que 17 anos antes, quando Yaakov Avinu desceu com sua família de Canaã para a terra do Egito, e que Yosef se revelou para os seus irmãos, ele já havia os perdoado completamente. Ele não guardou qualquer rancor, qualquer mágoa. Yosef governou o Egito durante 80 anos. Ele iniciou o exercício do seu reinado. Aos 30 anos de idade, ele viveu até os 110. Durante 80 anos, ele foi o governante, na prática, do Egito. E os irmãos, ouvindo as palavras de seu irmão principal, porque Yosef passou a ser o primogênito da família,
né? Ele tomou essa posição de Reuven, que de fato foi o primeiro filho, né, de Leá a nascer, e isso é facilmente comprovado na medida em que Jacó Avinu abençoou os dois filhos de Yosef, Efraim, Menaché, e disse, está registrado também nos relatos da Torá, que eles seriam para Jacó como filhos. De fato, nós não temos uma tribo de Yosef, nós temos duas tribos. Yosef, como primogênito da família, recebeu herança em dobro. Portanto, ele teve da sua descendência duas tribos de Israel, Efraim e Menaché. Mas Yosef disse aos seus irmãos, não tenham medo, eu vou sustentá-los. E de fato ele continuou sustentando até o final da sua vida, embora ele tenha sido o primeiro dos 12 irmãos a morrer. Yosef está dizendo aos seus irmãos que é verdade que eles tiveram que aceitar as suas responsabilidades por algo muito errado que eles fizeram, que foi vendê-lo como escravo. Mas Yosef já havia reconhecido que seus irmãos haviam feito uma techuvá completa. Ele está dizendo aos irmãos que tudo o que aconteceu era parte do plano divino. Deus tinha um plano e no final tudo o que aconteceu, como nós podemos observar agora, foi melhor para a nossa família. Todos aqueles eventos que causaram enorme dor, angústia, sofrimento a Yosef, a seus irmãos e sobretudo a Jacó Avinu, teriam o condão, o poder de salvar o nosso povo da fome, da inanição. Tudo foi para o bem. Essa narrativa da Torá, essa compreensão dos fatos, é fundamental para nós entendermos a base daquilo que eu chamo de crença judaica fundamental. Que crença judaica é essa? Que é o fundamento da existência do nosso povo. Não importa o que aconteça, tudo faz parte do plano de Deus. E se é assim, se tudo o que acontece faz parte do plano divino, ou seja, que Hashem governa todos os eventos, todos os acontecimentos do mundo, tudo o que nos acontece, portanto, nada mais é do que expressão do amor do Criador nas nossas vidas. Mas é óbvio, né, que quando você está sofrendo, quando você está sentindo dor, quando você se encontra angustiado, incomodado, você não costuma se lembrar de que todos aqueles eventos têm como origem o quê? A vontade dos céus. Mas Yosef, apesar disso, teve essa clareza de entender e por isso ele seguiu amando seus irmãos, amando o nosso povo, perdoando seus irmãos, entendendo que o enredo todo que envolveu a sua vida serviu apenas para encobrir aquele que era o verdadeiro plano de Deus. E aí você vai dizer, então o verdadeiro plano de Deus era fazer com que Yosef descesse ao Egito, para que dessa forma ele assumisse o governo do Egito e ele tivesse os meios de preservar a vida da nossa família. Isso foi o que o Yosef pensou. Yosef pensou e seus irmãos também que esse era o plano divino. Mas, na verdade, o que está ocorrendo aqui são dois planos. Um plano que é datado em algumas décadas, né? Que é circunscrito no período histórico em que nasce e vive os filhos de Jacó Avinu. Mas existe um outro plano em curso que não é datado em décadas e nem mesmo em séculos, mas em milênios. E que plano é esse? Ora, é verdade que levou 22 anos para que Yosef entendesse finalmente o plano de Deus, para que todo o esquema fosse revelado. Ou seja, ele foi vendido como escravo, levado para o Egito, acabaria trabalhando na casa de Potifar, onde vivia Osnat, que seria a esposa dele, que era uma filha adotiva de Potifar e de sua esposa, e que depois aconteceriam os eventos envolvendo ele e a esposa de Potifar, que ele iria ser preso no cárcere egípcio para então se tornar vice-rei do Egito. Assim como na Megilá da Esther, né, Deus opera cada acontecimento, embora ele não esteja revelado. Né? A atuação de Deus, através da providência divina, está oculta. Mas na medida em que Yosef assume o vice-reinado, ele pode trazer a sua família e faz com que a sua família possa viver, né, no Egito, sendo completamente protegida e sustentada, é natural que a gente compreenda que esses acontecimentos fazem parte do plano de Deus. E de fato fazem parte do plano de Deus. Mas o plano de Deus não era fazer com que Yosef descesse ao Egito para salvar a nossa fome, a nossa família da fome. Na verdade, Yosef não entendeu realmente quais eram os planos de Deus. E a nossa geração,
ela está mais em condições de compreender o plano divino do que a geração em que viveu Iosef e seus 12 irmãos. Deus permitiu que ele fosse vendido, na verdade, para que Jacó e a Vina e a nossa família descessem para o Egito. A escravidão de Iosef não foi mais do que um catalisador para o desenrolar desses acontecimentos. Quem tinha que descer para o Egito não era Iosef, quem tinha que descer para o Egito era Jacó. E quando Iosef diz aos seus irmãos que tragam o seu pai, Jacó Vivino não estava com muita vontade de sair de Canaã e ir viver no Egito. Mas Hashem, como nos relata a Torá, se revela para o nosso patriarca e diz: pode descer ao Egito que eu vou estar com você. Você vai estar protegido e eu vou estar no momento em que nós chegarmos no Egito e eu também vou retirar a nossa família, o nosso povo do Egito. E assim aconteceu. Nós sabemos bem porque nós temos notícia do êxodo do Egito, da entrada no cenário dos acontecimentos judaicos, da figura de Moshe Rabbeinu, da libertação do nosso povo. Mas Jacó Avinu ainda não sabia de todos esses fatos e muito menos os seus 12 filhos. De modo que é preciso entender que a fome não existiu para que Iosef fosse levado ao Egito. A fome foi lançada como decreto celestial sobre a terra de Canaã para que Jacó Avinu descesse ao Egito. Esse verdadeiramente era o plano. O plano todo não é sobre Iosef e seus irmãos. O plano todo diz respeito à história, ao destino judaico, à formação do nosso povo. É disso que se trata. E para nós podermos compreender isso melhor, nós precisamos voltar atrás. E para nos lembrarmos que Hashem já havia predito ao nosso patriarca e a Abraão Avino que o nosso povo nasceria como nação, como resultado de sofrimento e escravidão. Abraão Avinu já havia sido alertado de que nós seríamos escravos numa terra estrangeira. Pois bem, meus amigos, isso só foi possível na medida que Jacó Avinu desceu com as 70 almas que constituíam naquele momento a nossa família. Iosef foi apenas o meio pelo qual Deus, Kadosh Baruch Hu, Todo-Poderoso, orquestrou todos os acontecimentos e fez com que a história efetivamente pudesse se desenrolar. Porque vejam, meus amigos, no Egito, em Canaã nós éramos uma família de 70 almas. No Egito nós nos tornamos, de fato, uma grande nação, tão grande, tão numerosa, tantas vezes maior do que a própria sociedade egípcia, que nós fomos considerados como uma ameaça pelos egípcios. Nosso povo saiu do exílio com 3 milhões de almas, mas nós éramos, no mínimo, existem controvérsias no interior dos sábios do povo judeu, mas nós, no mínimo, éramos 15 milhões de almas. 12 milhões morreram no Egito e 3 milhões saíram sob a liderança de Moshe Rabbeinu. No Egito nós nos tornamos uma grande nação e no Egito nós também fomos escravizados. E aí vem a pergunta fundamental: mas Átila, por que o povo judeu precisava ser escravizado? Por que nós tínhamos que enfrentar tanta dor e sofrimento numa terra estrangeira? Por que o povo judeu precisou ser formado dessa forma? Que forma? Formado por meio dos milagres de Hashem, formado por meio da sua intervenção direta, milagres abertos e revelados, para que devêssemos a nossa liberdade, a nossa existência enquanto nação a Deus e não a qualquer outro. Porque vejam, meus amigos, um povo autossuficiente, vivendo de forma autônoma na sua própria terra, vivendo no conforto, vivendo na segurança, como a história de inúmeras nações, não ia ser capaz de cumprir a missão que estava reservada ao povo judeu. Nossa nação nasceu em circunstâncias absolutamente sobrenaturais, porque a missão do povo judeu é igualmente sobrenatural. Quando fomos ao Sinai e recebemos a Torá, a nossa missão foi delineada. A Torá nos diz como vivemos, a Torá nos diz o que fazemos, a Torá nos diz qual é a nossa missão enquanto povo. Cada judeu tem a sua missão pessoal, individual, mas nós, enquanto povo, temos uma nação. O povo judeu surgiu em meio a sinais e maravilhas, porque o nosso povo não podia ter surgido de outra forma.
Pensem, porque agora nós temos perspectiva histórica, pensem no que aconteceu no mundo nos últimos 2.000 anos, nos últimos 3.000 anos, se nós quisermos, né, retornar ao período do primeiro Beit HaMikdash, né, da ocupação babilônica, Nabucodonosor, a destruição do primeiro templo, depois a destruição do segundo templo. Pensem no exílio, na diáspora de 2.000 anos, no holocausto, de todos os acontecimentos que tiveram lugar no mundo nos últimos 3.000 anos. Todo o sofrimento de Yosef foi apenas o veículo para desencadear aquela que é, na verdade, a grande missão, o grande destino judaico. Yosef, na verdade, é irrelevante. O sofrimento dele, mesmo do nosso patriarca Yaakov Avinu, são apenas parte do plano divino. Por isso que o Rabi Nachman diz, não há razão para desesperação nunca, porque não importa o que aconteça, tudo faz parte do plano de Deus e nós devemos nos alegrar, jamais nos entristecer, porque nós sabemos que existe um governo no mundo, esse governo dirige todos os acontecimentos. Então, como eu disse antes, os acontecimentos que têm lugar com Yosef e com seus irmãos, que são datados, né, por um período de uma geração, que seja um século, tem uma duração relativamente pequena na história do judaísmo. O plano de Akadosh Baruch Hu não era um plano para décadas, nem para séculos, é um plano para milênios. E, meus amigos, esse plano está em andamento. Ele não terminou, terminou para Yosef, que acabaria sendo retirado do Nilo por Moshe Rabbeinu e levado para Israel, trazido aqui para Israel e enterrado em Siquém. E olha que irônico, Yosef acabaria sendo enterrado no mesmo lugar em que ele foi capturado pelos seus irmãos e jogado num buraco para ser futuramente vendido e escravizado. Miseravelmente, a liderança sionista permitiu que Siquém, que essa terra do nosso povo, estivesse sob o controle palestino e nós não pudéssemos ter facilmente acesso à tumba de Yosef. Eu mesmo vivendo há 10 anos aqui em Israel ainda não tive a oportunidade de visitar a tumba de Yosef Atzadik. Mas o mais importante de tudo é que a compreensão de todos esses acontecimentos nos ajuda a definir melhor o que significa realmente fé em Deus. Porque as pessoas falam com muita facilidade que são tementes a Hashem, que temem a Deus, que são de fato pessoas de grande fé, mas ter fé em Deus significa confiar em tudo e saber que vai ter muita dor envolvida, né? Nós não queremos passar por isso, que Hashem nos proteja disso, mas a história da humanidade é uma história no qual a dor é um elemento, né, que está muito presente nas nossas experiências, até porque a dor é um catalisador também para mudança, né, na vida das pessoas. Infelizmente, a maior parte dos seres humanos só promove alguma mudança no seu estilo de vida quando ele é atingido em cheio por alguma dor que vem como decreto celestial. De modo que nós, meus amigos, nós somos meros mortais, nós não podemos compreender jamais os planos de Deus. Moshe Rabbeinu, e a Torá relata isso, pede a Kadosh Baruch Hu que explique por que homens justos sofrem tanto e tantos iníquos prosperam e têm êxito no mundo. E o que Hashem diz a Moshe Rabbeinu? Ninguém pode ver a glória do Criador e viver. Ou seja, ele está dizendo ao nosso profeta que nenhum de nós, seres humanos, né, com esse corpo físico, somos capazes de compreender a forma como Hashem governa o mundo. Mas a verdade é que a sabedoria judaica já nos diz muito a respeito da forma como Deus vem governando o mundo, de modo que não importa o que aconteça, tudo faz parte sempre, e assim sempre será, do plano de Deus, meus amigos. Vai!